Hoje, a gente vai mergulhar numa tecnologia médica hipotética que é tão, mas tão radical, que parece ter saído direto da ficção científica. É a terapia de substituição de cromossomos. Uma ideia que poderia fundamentalmente redefinir a saúde humana como a gente conhece. Pensa nisso só por um instante. E se todo o erro genético, todo o dano que a gente acumula ao longo da vida, pudesse ser simplesmente apagado e trocado por uma cópia novinha em folha, perfeita? É exatamente essa promessa que a gente vai desvendar aqui. Bom, para entender por que uma solução tão drástica seria necessária, primeiro a gente precisa olhar onde estamos hoje. A terapia gênica moderna é sim muito promissora, mas a verdade é que ela está longe de ser perfeita. A ideia por trás dela é super elegante. Entrar na célula e consertar um gene defeituoso. Simples, né? Mas, como a pesquisa mostra, a execução é incrivelmente complexa. Essa distância entre o que a terapia gênica promete e o que ela realmente entrega é o que está impulsionando a busca por algo completamente novo. Olha, o problema central é a entrega. Os métodos que a gente tem hoje usam vírus desativados para levar o material genético novo. Só que isso pode causar reações bem fortes do sistema imunológico. Pior ainda, o novo gene pode acabar se inserindo no lugar errado do DNA, causando novas mutações. E não para por aí. O efeito pode ser só temporário, ou o corpo pode receber cópias demais do gene, criando um monte de problemas novos. Então, e se, em vez de tentar consertar o código, a gente simplesmente o trocasse por completo? É exatamente aqui que entra o conceito revolucionário do cromalócito. Pensa nele como uma espécie de drone de entrega celular ou um cirurgião microscópico. Esse dispositivo teórico não edita só um genezinho. Ele entra na célula, remove todo o conjunto de cromossomos, basicamente o disco rígido genético, e o substitui por um novo, fabricado sem nenhuma falha. E, para ter uma ideia da escala, a gente está falando de algo minúsculo. Um único cromolasto mede só 4,18 microns de diâmetro. Isso é tão pequeno, mas tão pequeno, que uma única dose para tratar um órgão inteiro, tipo o fígado, poderia ter cerca de 1 trilhão desses dispositivos. É um número impressionante. Mas, claro, antes que o nanorobô possa fazer a entrega dele, ele precisa do pacote perfeito. Esse material genético impecável é criado fora do corpo, num processo de fabricação extremamente avançado. O processo é super meticuloso. Primeiro, eles tiram amostras de DNA de umas 100 células do paciente. Comparando todas elas, é criada uma sequência de consenso, que basicamente elimina os erros aleatórios de DNA acumulados ao longo da vida. Aí vem a parte do aperfeiçoamento. Os cientistas poderiam corrigir doenças genéticas herdadas e até restaurar os telômeros, que são as capinhas protetoras dos nossos cromossomos, ao seu comprimento original, revertendo o envelhecimento celular. Por fim, cromossomos sintéticos e perfeitos são construídos molécula por molécula. Ok, com o genoma perfeito fabricado, é hora da missão. Vamos seguir um único cromalócito para entender como exatamente ele consegue fazer essa cirurgia celular que é incrivelmente delicada. A missão se desenrola em 5 fases críticas. O robô viaja pelo sistema vascular, sai com todo cuidado de um vaso sanguíneo perto do alvo, navega pelo tecido e entra na célula que foi designada para ele. O passo mais crítico é a operação nuclear, onde ele entra no núcleo da célula para fazer a troca. Depois que termina, ele sai da célula e volta para a corrente sanguínea para ser removido do corpo. A melhor analogia para entender isso é pensar no equivalente celular de trocar o HD defeituoso de um computador por um novinho em folha já com upgrade. Não se trata de consertar alguns arquivos corrompidos, é sobre instalar um sistema operacional totalmente novo que permite a célula funcionar no seu potencial máximo. No fim das contas, toda essa coreografia complexa de nanotecnologia se resume a um ato simples. DNA antigo para fora, DNA perfeito para dentro. Uma troca direta que reinicia o relógio biológico da célula e corrige seu manual de instruções fundamental. Agora, vamos sair um pouco do microscópico e pensar no que essa tecnologia significaria para a humanidade. Se a terapia de substituição de cromossomos um dia se tornasse realidade, as implicações seriam, bem, nada menos que transformadoras. Os benefícios potenciais são o de cair o queixo. A gente poderia erradicar doenças genéticas hereditárias de uma vez por todas. Poderíamos reverter o processo de envelhecimento a nível celular. Poderíamos potencialmente curar o câncer, não matando as células, mas reprogramando elas para serem saudáveis de novo. Poderíamos limpar todo o dano de DNA que se acumula durante a nossa vida. A medicina como a gente conhece mudaria para sempre. Isso tudo nos deixa com uma pergunta muito profunda.
Quando a própria base da nossa biologia se torna editável, quando doenças e o envelhecimento não são mais inevitáveis, o que isso significa para a condição humana? A busca para consertar nosso código pode, no final das contas, reescrever o que significa ser humano?